Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Na aula de hoje, nós vamos iniciar nosso estudo dos circuitos de segunda ordem. A bibliografia para essa aula é o livro do Dorff, de Introdução aos Circuitos Elétricos, e o livro do Nilsson, de Circuitos Elétricos. Então vamos lá? Bom, o que são circuitos de segunda ordem? São circuitos que possuem ao menos dois componentes armazenadores de energia. Quais são os componentes armazenadores de energia? Os capacitores e os indutores. Assim, os circuitos de segunda ordem devem possuir ao menos dois capacitores ou dois indutores não associáveis. Ou seja, dois capacitores que não podem ser associados em série ou em paralelo, ou dois indutores que não podem ser associados em série ou paralelo. Ou ainda, um circuito de segunda ordem deve possuir um capacitor e um indutor, porque esses nunca serão associáveis, ok? Bom, nós já estudamos os componentes armazenadores de energia, mas para uma rápida revisão, esses componentes de armazenadores de energia podem ser os capacitores ou os indutores. A variável de estado de cada um deles é, no capacitor, a tensão e no indutor, a corrente. O que é a variável de estado? É aquela variável que depende da energia. Então, a energia no capacitor é C, que é a capacitância, vezes Vc ao quadrado sobre 2. Como a energia depende de Vc, Vc não pode variar instantaneamente e, portanto, ela é uma variável que muda continuamente com o tempo. A tensão do capacitor não pode sofrer mudanças instantâneas, ela precisa mudar continuamente com o tempo. E essa, então, é a sua variável de estado. A energia do indutor, por outro lado, depende da sua corrente, porque o indutor armazena energia no campo magnético, enquanto o capacitor no campo elétrico. Por causa disso, é a variável corrente do indutor que é a variável de estado no indutor. E essa corrente, portanto, não pode mudar instantaneamente. Ela precisa mudar de forma contínua. A equação constitutiva de cada um deles, ou seja, para quem se lembra dos resistores, né, o equivalente à resistência, a lei de Ohm para um resistor, que é a tensão é igual a resistência vezes corrente, é a equação constitutiva do resistor. Aqui nós temos essas equações para os capacitores e para os indutores. No capacitor, a equação constitutiva diz que a corrente no capacitor é igual à capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor no tempo. O que significa que só vai haver corrente no capacitor se a tensão estiver mudando. Ela precisa estar crescendo ou estar diminuindo para haver corrente. Se a tensão estiver constante no capacitor, não há corrente nele. No caso do indutor, a tensão no indutor é igual a L vezes dIL dt. Então, ao contrário, para que exista tensão no indutor, é preciso que a corrente do indutor esteja variando. Se a corrente do indutor estiver constante, tanto como zero, como qualquer valor, se for constante, a tensão no indutor é zero, ok? Bom, então, em circuitos de segunda ordem, as variáveis de estado vão ser tensões em capacitores e correntes em indutores. Os circuitos de segunda ordem são aqueles que possuem duas delas, né? Ou a tensão de dois capacitores, ou a corrente de dois indutores, ou a tensão de um capacitor e a corrente de um indutor. Como a gente vai ver a seguir, a equação que representa esses circuitos vai ser uma EDO, assim como os circuitos de primeira ordem. No entanto, por possuírem variáveis de estado, duas variáveis de estado, os circuitos de segunda ordem vão ter uma EDO de segunda ordem. O que isso significa? Que essas EDOs terão até a segunda derivada, até a derivada segunda. Por exemplo, uma EDO de segunda ordem, né, como um exemplo livre, é essa aqui, ó, d2x dt2 menos 2dx dt mais 4x mais 5. Note que quem define que é uma EDO de segunda ordem é esse termo aqui, ó. Como esse EDO possui uma derivada segunda, ela é uma derivada de segunda ordem. Ela é uma EDO de segunda ordem. As EDOs de primeira ordem paravam aqui, ó, na primeira derivada. E assim por diante, né? Se eu tiver uma EDO com uma derivada terceira, eu vou ter uma EDO de terceira ordem, assim sucessivamente. Bom, a gente já reviu o básico, mas agora para entender o que isso significa e como é que eu ataco, como é que eu resolvo, analiso um circuito de segunda ordem, vamos partir para um exemplo. Vamos iniciar com um exemplo relativamente simples,
mas nós veremos que ele já é capaz de mostrar muitos comportamentos interessantes. Bom, então o nosso primeiro exemplo é deduzir um circuito RLC série, ok? Basicamente, nós iremos analisar o circuito que está aqui. O enunciado do exemplo diz que, dado o circuito a seguir, a chave está há muito tempo na posição 1, então ela muda para a posição 2 quando o tempo é igual a zero. E pede-se para determinar as condições iniciais desse circuito, a EDO da tensão do capacitor em função do tempo, a EDO da corrente no indutor em função do tempo, a relação entre a corrente no indutor e a tensão do capacitor. Note que nesse exemplo nós não iremos resolver ainda as EDOs. Nós deixaremos isso para uma aula posterior, para que a gente resolva esses circuitos de segunda ordem com calma, passo a passo. Ok? Nosso objetivo agora é encontrar a EDO do circuito. Bom, esse é um circuito sério, apesar de ele ter uma cara que talvez remeta a um paralelo. Mas note que no momento de... Quando a chave está na posição 1, R0 está em série com C e com L. E quando a chave muda de posição, esses três componentes aqui vão estar numa malha só. Então estão em série, ok? Posso imaginar que eles também estão em paralelo, mas no fundo não, eles estão em série sim. Tudo bem? Muito bem. Então, como esse circuito tem dois componentes armazenadores de energia, um capacitor e um indutor, eles podem estar simplesmente em série, que eles não vão se associar. Se fossem dois capacitores, ainda seria um circuito de primeira ordem, né? Porque eu associaria os dois capacitores em série, assim como se fossem dois indutores. Mas é um capacitor e indutor, então eles não se associam. A solução desse circuito, então, vai ser muito parecida com o de primeira ordem, né? O início da análise vai ser muito parecida, ao menos até chegar na EDO. Na hora de resolver a EDO, a gente vai ver que vai ficar muito mais interessante o circuito agora por ele ser de segunda ordem. Por quê? Porque uma EDO de segunda ordem vai trazer uma riqueza de comportamentos muito maior para a resposta natural desse circuito. E quando a gente aplica circuitos, a gente quer riqueza de comportamentos, a gente não quer comportamentos muito simples, geralmente. Então isso trará para nós muitas possibilidades de uso para um circuito desse tipo, ok? Bom, como todo circuito que possui componentes armazenadores de energia, a sua análise tem que iniciar pelas condições iniciais. Então é isso que o exemplo pede, determinar as condições iniciais. Porém, nesse caso, a gente vai ter duas condições iniciais. Concordam? Pensem um pouco. Nós temos um capacitor e um indutor. Eu preciso saber quanta energia está no capacitor e quanta energia está no indutor quando vira a chave, para saber o que vai acontecer com o circuito, não é? Como eu preciso saber as energias, isso significa que eu preciso saber as variáveis de estado, o que está acontecendo com elas no início. Então eu quero saber o que vai acontecer com a tensão no capacitor no momento da virada de chave e o que vai acontecer com a corrente do indutor no momento da virada de chave. Bom, como a chave aqui está na posição 1 há muito tempo, eu posso considerar que a tensão no capacitor está estável e que a corrente no indutor está estável, que o circuito está em equilíbrio. Se a tensão no capacitor está estável, isso implica que a corrente no capacitor é zero, certo? Porque IC é C dV dt. E se a corrente no indutor está estável, isso implica que a tensão no indutor é zero, porque VL é igual a L da IL dt. Com isso, eu vou fazer aqui o mesmo método que eu fiz para o circuito de segunda ordem. Eu vou forçar isso daqui. Como eu forço um circuito a ter corrente zero? Eu abro ele. Então eu vou tirar o capacitor daqui e substituir por um circuito aberto, ok? E como eu forço um componente a ter tensão zero? Eu curto-circuito ele. Então eu vou tirar o indutor daqui e vou trocar ele por um curto-circuito. O circuito final vai ficar assim. Então esse é o circuito de análise que a gente vai ter que fazer para encontrar o IL e o VC, ok? Bom, vamos olhar esse circuito, não é? Uma vez abrindo o capacitor e curto-circuitando o indutor, o capacitor obriga que para ter menor do que zero não há corrente nesse circuito. Então não vai ter corrente circulando nessa malha, certo? Está aberto aqui, ó. Não tem como, não é isso?
Isso já define o IL. Se não tem como ter corrente, o IL para ter menor do que zero é zero, forçosamente. Ok? Como não tem corrente, também não tem tensão no resistor aqui. Ó. Não tem queda nenhuma aqui. E obrigatoriamente toda a tensão da fonte vai recair sobre o capacitor. Ok? Então a tensão do capacitor para T menor que zero é V0 e a corrente no indutor é zero. Portanto, quando vira a chave, não há energia no indutor, certo? É IL quadrado, certo? Lembram? Então não há energia no indutor, mas há energia no capacitor, porque ele está carregado com a tensão da fonte. Ele vai fazer o papel de alimentar o circuito naquele primeiro instante. E depois a gente vai entender com calma que pode haver uma troca de energia entre esses componentes, ok? Muito bem. Bom, tendo as condições iniciais, agora a gente pode analisar os circuitos para T maior que zero. Ou seja, a gente vai analisar o circuito para quando a chave virou para a posição 2. Então, agora a gente vai se concentrar em analisar esse circuito aqui. Ok? Nessa análise, né, é que vão aparecer boas diferenças no fato de estarmos lidando com um circuito com dois componentes armazenadores de energia. Ainda assim, logo de cara, começa tudo igual. Eu me lembro que eu escolhi um VC nesse sentido. Então eu mantenho o sentido de VC. Ok? Ao manter o sentido de VC, o IC tem que descer. Eu também tinha escolhido um sentido de IL nesse aqui, então eu mantenho ele. E ao manter esse sentido, o VL sobe. Dessa vez ocorreu tudo bem, e a corrente no capacitor e a do indutor estão no meu sentido, mas se ficassem em sentidos opostos não tem problema. Ok? Mantenham os dois como componentes receptores de energia, porque eu preciso disso para que o IC siga essa equação e o VL siga essa equação. Ok? Receptor de energia significa sentidos opostos. A seta da corrente está para baixo, então a tensão está para cima. A seta da corrente do indutor está para baixo, a tensão do indutor tem que estar para cima. Tudo bem? Como o resistor é sempre um receptor de energia, e a corrente aqui vai circular e vai subir, então a seta no resistor tem que ser para baixo. Ok? Com isso eu tenho as tensões e as correntes e posso analisar essa malha. Então, eu vou partir aqui do canto inferior esquerdo e vou girar a malha encontrando as tensões. Eu vou encontrar menos VL, menos VC, menos VR igual a zero. Ok? Como VR é igual a R e R, e VL é igual a LD e LDT, eu vou substituir essas duas tensões nessa equação da malha aqui. Então, menos VL vai ficar menos LD e LDT, menos VC fica menos VC, e menos VR fica menos R e R. Ok? No entanto, é um circuito sério, né? É a mesma corrente que passa por todo mundo. Então, IR vai ser igual a IL, que vai ser igual a IC. Agora, a gente tem que fazer uma escolha entre essa equação aqui, ela precisa se transformar numa EDO só. Ou uma EDO em VC ou uma EDO em IL. A gente vai fazer as duas, mas vamos começar por VC. Para escrever a EDO em VC, a gente vai trocar então todas as correntes por IC. Não é? Então todas as correntes eu vou reescrever ela como IC aqui. Ó. Vou trocar o IL por IC e o IR por IC. Porque todas elas são iguais, eu vou escrever IC para ficar mais fácil para mim. Porque eu vou me lembrar que C é CdVC dt. E vou pegar isso aqui e vou substituir aqui e aqui. Nessa hora aqui, que eu substituir o CdVC dt dentro dessa derivada, é que vai aparecer a derivada segunda, que caracteriza uma EDO de segunda ordem. Ó. Este termo aqui, que era do indutor, da tensão do indutor, ficou assim, ó, menos L d de dt de C dVC dt. O menos VC ficou igual. E aqui o menos R ficou menos RC dVC dt. Tudo isso é igual a zero. Ok? Então o C é uma constante, sai para fora da derivada, não preciso derivar ele. Então isso aqui fica a derivada da derivada da tensão, ou seja, uma derivada segunda. Então fica menos L sobre C, menos VC, menos R sobre C dVC dt igual a zero. Agora, para ficar com cara de EDO, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir todo mundo por menos L sobre C, para que eu tenha o termo livre na derivada de maior ordem. Então eu vou ficar aqui dVC d2 VC dt2 mais R sobre L dVC dt
mais 1 sobre LC, VC é igual a zero. E essa, então, é a EDO de um circuito RLC série do ponto de vista da tensão do capacitor. Ok? De um modo geral, o que a gente iria fazer agora é partir para a solução desse EDO. Mas o exemplo pede que a gente encontre a outra EDO. Então, para encontrar a EDO em L, a gente volta para aquela primeira equação e vamos adotar um procedimento diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai derivar ela dos dois lados. Então, a gente vai aplicar a derivada dela aqui e a derivada dela aqui. A derivada do zero continua sendo zero. E aqui eu vou aplicar essa derivada em todos os termos. Então, vai ficar menos L d2 e L dt2, menos dvc dt, menos R dir dt igual a zero. Isso pode parecer um procedimento estranho, mas não tem nada demais. Quando eu resolvo uma equação, eu multiplico por um número dos dois lados, eu somo, subtraio um número por dois lados, eu divido um número por dois lados. Então, eu posso executar uma operação dos dois lados da equação, sempre. Então, se um lado é igual ao outro, a derivada de um lado também tem que ser igual à derivada do outro. Então, nada impede de derivar dos dois lados, tá bom? Agora que eu tenho essa equação aqui, que ainda não é uma EDO, porque ela tem derivadas em muitos elementos, eu vou trocar o dvc dt pela corrente, ok? Então aqui eu tenho dvc dt, eu vou passar aqui, vou pegar a equação constitutiva do capacitor, que diz que C é igual a C dvc dt, vou passar o C dividindo aqui e vou trocar o dvc dt por IC sobre C, ó. Ok? Maravilha. E agora eu vou lembrar que todas as correntes são IL. Então eu já tenho agora eu tenho uma EDO, que só tem corrente aqui, ó, corrente, corrente, corrente. Apesar de estar escrito IL, C e R, são todos IL, assim como são todos IC. Então eu vou trocar todo mundo por IL, vai ficar a segunda derivada de L, o IL e a primeira derivada de L aqui. E aí eu já divido todo mundo por menos L, ok? Quando eu fizer isso e der uma reorganizada, né, o termo da segunda derivada fica aqui, limpinho. A primeira derivada vai ser R dividido por L, menos R dividido por menos L, então fica positivo, ó, mais R sobre L, dIL dt. E o termo de IL aqui vai ser, gera 1 sobre C, negativo, dividido por menos L, vai dar positivo 1 sobre LC, ok? E essa então vai ser a nossa EDO em L, tá ok? Ele é muito parecida com a EDO em VC, mas isso não é uma garantia, tá bom? Você nunca pode garantir esse tipo de coisa, que as EDOs são exatamente iguais, tá bom? Note que, nesse caso, a gente está fazendo isso porque é o nosso primeiro approach ao circuito. E eu quero deixar claro para vocês que a gente pode resolver o circuito em qualquer uma das duas variáveis de estado. Mas às vezes, para encontrar uma delas, eu tenho que derivar a equação dos dois lados. Então, por isso que esse slide está aqui. E por isso que esse exemplo pede para encontrar a EDO do IL, para praticar esse tipo de coisa. Mas se eu simplesmente quisesse o IL em função do tempo e o VC em função do tempo, bastaria escrever uma EDO, resolver essa EDO e depois usar a relação entre elas para encontrar quanto vale a segunda variável de estado. É muito mais fácil, tá bom? Então, a gente encontrou as duas EDOs porque a gente está começando a trabalhar com o circuito. Mas geralmente a gente não vai resolver as duas, certo? Geralmente você nem encontra as duas. Você encontrou a primeira EDO, você está feliz. Você resolve ela e pronto, tá bom? Bom, mas para isso então eu preciso da relação entre IL e VC, certo? Eu preciso de uma relação entre as duas variáveis de estado. Para encontrar ela, eu vou lembrar que a corrente das duas aqui é igual, que o IL é igual a IC. Então é mais fácil aqui trocar usando a equação constitutiva do capacitor, porque eu já tenho a variável de estado da corrente aqui, ó, no indutor. Então eu vou lembrar que C é igual a C dvc dt e vou substituir aqui, certo? Ao substituir o IC por C dvc dt, eu vou chegar que a relação entre IL e VC vai ser de que IL é igual a C dvc dt, ok? Então essa relação é muito importante porque eu não tenho condições iniciais na tensão, só na tensão do capacitor ou só na corrente do indutor. Eu tenho uma condição inicial em cada uma, né? Então, para encontrar a solução da EDO, depois eu vou ter que usar as condições iniciais. Então, eu vou ter que ter essa relação, tá bom? Note que essa condição inicial em L, ela equivale, por exemplo, à condição inicial da derivada de VC, né?
Então é como se eu conhecesse o VC para tempo zero e a derivada de VC para tempo zero. Tá bom? E agora eu posso dizer que eu equacionei o circuito como um todo, ok? Então, equacionar um circuito de segunda ordem implica em encontrar a EDO em uma das variáveis de estado. Então, vamos supor que a gente fez isso em VC. Encontrar a relação entre as outras variáveis de estado e essa. Então, a gente já sabe que o IL é C dVC dt. E encontrar todas as condições iniciais, sejam nas variáveis de estado ou sejam nas derivadas de uma delas. Então, no caso, eu tenho as condições iniciais em cada uma das variáveis de estado. Com essas 4 informações, que não dá para dizer que as duas últimas são equações, eu posso agora resolver o problema esquecendo que isso aqui é um circuito. Ok? Tudo que eu preciso do ponto de vista matemático está aqui escrito agora. Se eu esquecesse qualquer uma dessas coisas, eu teria que voltar ao circuito no final. Ok? Eu preciso tanto das condições iniciais, quanto da relação entre as variáveis de estado, quanto da EDO. Em uma delas, em uma das duas variáveis de estado. Qualquer uma das duas. Bom, o exemplo acabou. Mas o que eu faço com essa EDO, né? Então, a gente ainda vai estudar muito essas soluções. Mas vamos explorar um pouquinho isso agora, ok? Pelo menos para não ficar aquele gostinho de que, bom, terminou e eu não sei para onde eu vou. Então, no exemplo 1, a gente viu que um circuito RLC série, sem fontes externas, para quando o tempo é maior que zero, é representado por essa EDO aqui, certo? Mas como resolver essa EDO e encontrar o VC de t? Ó, o método que eu gostaria de sugerir para vocês usa o polinômio característico. Eu já mencionei ele nas aulas anteriores, mas a gente não usou intensivamente. Esse método ele vem daquilo que a gente anda fazendo antes, de se propor uma solução do tipo exponencial. Então, no caso, a nossa EDO é em VC, então eu proponho que VC seja igual a e elevado a st. E aí, substituo esta solução na EDO e verifico para que valores de S ela é verdade. Então, vamos pegar esta solução proposta aqui e substituir aqui. Note como é parecido com uma EDO de primeira ordem, não é? Ao substituí-la, então aqui está a EDO reescrita com A elevado a ST no lugar de VC. Eu tenho uma segunda derivada aqui, ó. A segunda derivada de E elevado a EST vai fazer com que, bom, o A sai para fora, é uma constante, eu tenho a segunda derivada da exponencial. A segunda derivada da exponencial ainda é uma exponencial, só que eu aplico a regra da cadeia duas vezes. Ao fazer isso, aplicar a regra da cadeia duas vezes, o que vai aparecer é vezes S e depois vezes S de novo. Então eu vou ter A elevado a ST vezes S ao quadrado. Ok? O termo com uma derivada só vai ficar parecido com o que a gente fazia com a EDO de primeira ordem. Eu passo o A para fora, esse E elevado a ST vai ficar E elevado a ST vezes S, por causa da derivada, uso a regra da cadeia. E nesse caso aqui já está pronto. Não é? Agora o que eu faço é cortar os elementos que existem todas. Então a constante A vai embora. E a exponencial também, E elevado a ST vai embora. O que sobra é um polinômio, tá vendo? É um polinômio em S. S ao quadrado no primeiro termo, mais R sobre LS, mais 1 sobre LC igual a zero. Tá vendo? Esse polinômio que a gente encontrou é o polinômio característico da EDO. E ele vai levar a gente para a solução. Pensem no que a gente fazia lá nas EDOs de primeira ordem, nas aulas anteriores. Se você não assistiu, assista. A gente fazia a mesma coisa, mas como tinha uma derivada só, estava em equação de primeiro grau. E o polinômio característico era uma equação muito simples, bastava passar o termo independente para o outro lado e eu encontrava S. Ok? Agora eu tenho uma equação de segundo grau aqui, escrita. Ela diz o que precisa acontecer para que essa exponencial seja uma solução para essa EDO. Ok? Então a gente encontrou o polinômio característico. Geralmente, como a gente conhece o método, a gente não fica colocando a exponencial aqui toda vez, né? Demonstrando o polinômio característico. A gente substitui direto. É o que a gente vai passar a fazer nas aulas posteriores. A gente vai ver uma segunda derivada e vai trocar por S quadrado. A gente vai ver uma primeira derivada e vai trocar por S. A
a gente vai ver a variável sem derivada nenhuma e vai trocar por 1. Ok? De modo que essa mudança vai ser feita por inspeção. Não vou ter que ficar fazendo mais um monte de derivadas. Certo? É simples, sempre funciona. A segunda derivada é um s quadrado, a primeira derivada é um s e a variável vira um 1. Tá bom? Bom, esta aqui é uma equação de segundo grau, né? O polinômio característico, quando eu igualo ele a zero, é uma equação de segundo grau. Então a gente vai chamar essas raízes, né? Ele vai ter duas, certo? Então vamos chamar, por exemplo, de S1 e S2. Então as raízes desse polinômio, os valores de S1 e S2, é que vão ditar o comportamento da tensão do capacitor no tempo, tá bom? É que vão dizer o que vai acontecer aqui. Agora, quem já lembra de equações de segundo grau já está pensando, né? Que a equação de segundo grau eu uso Bhaskara, mas as respostas podem ser de muitos tipos. Então note que no MDO de primeira ordem, a raiz do polinômio característico é sempre única e sempre real. Não tem jeito. Assim, o comportamento de MDO de primeira ordem é sempre exponencial. Sempre exponencial. Numa de segunda ordem, não. Numa EDO de segunda ordem, o polinômio característico é uma equação do segundo grau. Então ele vai ter um polinômio e uma equação com essa cara. AS ao quadrado mais BS mais C igual a zero. Não é? Então, como toda equação de segundo grau, ele vai ter sempre duas raízes. E dependendo do delta, que é aquele fator, né, b ao quadrado menos 4ac, que aparece dentro da raiz quadrada, essas raízes podem ter alguns comportamentos distintos. Então, se delta é maior que zero, a gente sabe que essa equação tem duas raízes reais e distintas. Se o delta for exatamente igual a zero, a gente sabe que tem duas raízes reais e iguais. Se o delta for menor que zero, aí eu posso ter dois possíveis, né? Se ele for maior que zero simplesmente, eu vou ter duas raízes que são complexas conjugadas. Bom, isso é sempre verdade. No entanto, existe um caso particular em que o b é zero, né? Então, você lembra, claro, a equação de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta. Se esse menos b for zero, então as raízes S1 e S2 elas são complexas conjugadas, mas elas têm parte real nula. Isso vai gerar um outro comportamento. Então, eu tenho 4 possíveis comportamentos para a tensão no capacitor, ok? E quem dita esses comportamentos são as raízes do polinômio característico, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Apenas como uma prévia, para vocês saírem daqui interessados em continuar estudando as EDOs de segunda ordem, esse quadro abaixo ele resume os possíveis comportamentos, as funções no tempo que a gente vai encontrar isso aqui tudo, e os nomes que elas têm, que são nomes muito típicos, ok? Então, quando delta é maior que zero, como a gente já falou, as duas raízes S1 e S2 são reais distintas. Isso a gente vai ver vai produzir uma soma de exponenciais como solução. E essa soma de exponenciais como solução é conhecida como superamortecida. Quando as raízes são reais e iguais, a gente vai ver que isso vai produzir uma soma de duas exponenciais, só que a segunda exponencial é multiplicada pelo tempo. Isso é o que a gente chama de solução criticamente amortecida. Quando o S1 e S2 são complexas conjugadas e com parte real não nula, olha que interessante, hein? Que interessante. A resposta oscila. Então veja que bacana. A resposta natural, esse círculo não tem fontes senoidais aqui, nem cossenoidais. Mas a resposta natural é uma exponencial multiplicada por um seno mais um cosseno. Que legal, né? Muito bacana. E quando as raízes S1 e S2 são complexas conjugadas com parte real nula, ela simplesmente oscila, não oscila junto com uma exponencial, ela só oscila, seno e cosseno. Então, raiz complexa, ela oscila, seno e cosseno. Mas ela pode oscilar e decair ou simplesmente oscilar. Quando ela oscila e decai por uma exponencial, a gente chama isso de solução subamortecida. E quando ela só oscila, a gente chama de solução não amortecida. Ok? Bom, você que acabou de olhar esse quadro, se todas as equações parecem que caíram do céu, é isso mesmo. Eu joguei elas aqui no quadro para ficar um gostinho de quero mais na boca da gente. Mas fica tranquilo, né, estudante, que
esses comportamentos e as equações vistas no quadro anterior vão ser trabalhados um a um nas próximas aulas, tá bom? Esses comportamentos valem para qualquer sistema de segunda ordem, essa é a boa notícia. Uma vez que você aprenda isso direitinho, você não está só aprendendo como resolver circuitos elétricos, mas você está aprendendo como tratar sistemas mecânicos, que são sempre de segunda ordem, como tratar sistemas hidráulicos mais complexos, como tratar sistemas térmicos mais complexos e outros sistemas também. Assim, né, para aqueles alunos, estudantes mais interessados em controle, os comportamentos vistos aqui vão ser a base de sistemas e controladores de segunda ordem, tá bom? Por exemplo, um controlador PID, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido e o que resta agora é deixar um exercício para vocês. O objetivo dessa aula, então, era entender como equacionar um circuito de segunda ordem e não chegar na solução final. Isso a gente vai fazer um a um para os casos possíveis. Se o objetivo é esse, o exercício também é assim. Então, eu estou propondo aqui que vocês verifiquem se entenderam o método equacionando um circuito RLC paralelo, não série como o anterior. Então, o circuito do exercício é esse aqui. Né? Ele é alimentado por uma fonte de corrente, para ficar um pouco diferente também, em paralelo com o resistor R0. Isso tudo está na posição da chave 1. Quando o tempo passa a ser zero, essa chave muda para essa posição 2 aqui, desliga a fonte e o resistor R0 do circuito e deixa só o circuito RLC paralelo para tempo maior que zero, ok? Se tiver alguma energia armazenada no L e no C, alguma coisa vai acontecer nesse circuito. Então o que se pede é as condições iniciais do circuito, a EDO da tensão no capacitor, a EDO da corrente no indutor e a relação entre a corrente no indutor e a tensão no capacitor para esse circuito. E vocês verão que ela não necessariamente é igual à do circuito de série, ok? Entendido? Muito bem. Então é isso. Espero que esta aula tenha sido útil para o entendimento de vocês desses circuitos que já são um pouco mais complexos do que a gente já tinha visto anteriormente. Até mais e bons estudos!